Eu queria pedir perdão para os irmãos, eu vou compartilhar sentado, porque eu sinto ainda um pouco de cansaço, né? Estive muito enfermo nesse tempo, e eu vou viajar na próxima segunda-feira, tenho que cuidar um pouquinho da minha saúde, então vocês me dão essa licença, eu compartilho sentado, tá bem? Mas o encargo é o mesmo, tá? Talvez vocês não possam me enxergar direito, mas tudo bem. Nós falamos para os irmãos, nosso encargo é compartilhar algumas coisas básicas que levem os irmãos a encontrar o Senhor, a ter uma virada na sua vida e se torne um jovem útil na mão de Deus. Vimos que nós somos bem-aventurados, porque nós somos aqueles que Deus escolheu para passar mais tempo com Ele. Ele podia ter escolhido muitos outros, mas Ele escolheu a você e escolheu a mim. Eu quero andar mais tempo com você. Você procura estar muito tempo com a pessoa que você gosta, tá certo? Então, isso quer dizer que nós somos um alvo muito especial do amor de Deus. Você gosta de passar muito tempo com alguém que você não gosta? De jeito nenhum, né? Se você não gosta da pessoa, quanto mais longe, melhor. Quanto menos tempo com ele, melhor. Mas nós somos escolhidos porque Deus diz assim: eu quero passar mais tempo com você. Eu vou chamar você desde a sua adolescência, desde a sua juventude. Eu escolhi você para crescer diante de mim. Crescer diante de Deus é alguma coisa maravilhosa, né? Deus cuida de nós como nós cuidávamos do nosso pezinho de feijão, né? Só que eu já não sabia cuidar direito, mas Deus sabe cuidar de nós, né? Isso é muito bom. Vimos também que Deus tem muitas coisas para falar, mas muitas vezes Deus não pôde falar porque não havia quem escutasse, quem quisesse ouvir. Talvez houvesse pessoas dizendo: não, Deus fala, pode falar, pode falar. Mas Deus não fala simplesmente por falar. Deus fala para aqueles que realmente querem ouvir. Mesma coisa, por exemplo, se você diz assim: Miguel, eu preciso falar alguma coisa com você. Deus: não, pode falar, pode falar. Enquanto você fala, eu fico folheando aqui. Você fala uns 15 segundos, depois você vai embora, não é? O que adianta falar para o Miguel? Não está nem prestando atenção, tá certo? Não, pode falar, estou ouvindo. Eu fico folheando aqui. Como você se sente, não é isso? Então, Deus fala. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos, pense um pouquinho. Desde o dia que você conheceu o Senhor até hoje, quantas vezes o Senhor falou para você? E desse falar que Deus teve, quantas dessas palavras nós ouvimos para valer? Nós tomamos para valer e nós cremos para valer? Eu acho que somente essa pergunta já serve para nos expor e mostrar que nós muitas vezes falamos para Deus: pode falar, mas nós não prestamos atenção, nós não cuidamos. Não é assim? Você não sente isso? Então, Deus deseja falar, mas precisa haver pessoas que desejam ouvir. Então, nós vemos um exemplo de Samuel, de fala, porque o teu servo ouve. Porque ele falou isso para o Senhor. O Senhor diz: aqui tem alguém que quer me ouvir para valer, de verdade. Então ele pôde falar, Deus pôde falar, e esse falar Samuel pôde levar para o povo de Israel, e ele se tornou um profeta. Ele se tornou a voz do Senhor. Então, irmãos, para Deus falar, Deus também precisa não somente de que alguém escute. Deus fala para nós para que nós possamos levar essa palavra a outros. Então Deus precisa ter voz. Deus precisa ter uma voz. Se hoje
Deus deseja falar às pessoas nessa terra. Você acha que de repente você vai ouvir uma voz ali do céu falando, por exemplo, para os habitantes da cidade de Uberaba? O que você acha? Que um dia vai chegar uma tempestade, daquele trovão, e aí Deus começa a falar. Você acha que vai ser assim? Que Deus vai falar para o povo de Uberaba, para o povo de Uberlândia, para o povo de Frutal, para o povo de Araxá, esses lugares? Não. Deus precisa ter voz. Deus clama. Mas esse clamor de Deus precisa ser expressado por uma voz. E nós vimos que depois desses 400 anos de silêncio, Deus ganhou voz. Temos ali João Batista. Quem é você? Perguntaram para João Batista: quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Tá certo? Então, se fizerem uma pergunta para você: quem é você? O que você vai responder? Eu sou a voz do que clama em Uberaba. Tá certo? Nós desejamos ser jovens úteis na mão de Deus. Nós desejamos ser uma pessoa útil na mão de Deus. Deus precisa de uma voz. E nós podemos ser tal voz se nós realmente abrirmos a Ele o nosso coração, preparando o caminho para Ele, endireitar as veredas, tá certo? Aterrar os vales, né? Tirar as montanhas, endireitar esses caminhos tortuosos, e toda a carne verá a salvação de Deus. É muito importante, então, nós estamos abertos para que o Senhor possa operar em nós. E ao permitirmos o Senhor operar em nós, ao permitir o Senhor operar em nós, o que nós teremos? Nós teremos uma salvação. Deus vai ganhar uma voz. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós vamos continuar então hoje à noite essa comunhão. Em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, vamos ler juntos, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa voz que clamava no deserto, tá certo? Ele clamava o quê? O que é que ele pregava? Depois de 400 anos de silêncio, o que é que Deus queria falar para o povo? O que ele queria falar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, esse ponto é um ponto muito importante. Nós precisamos ter nessa noite uma visão forte desse versículo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse vai ser o ponto central da nossa comunhão essa noite. Depois daqueles 400 anos de silêncio, Deus tinha algo a falar para aquele povo de Israel. Para aquele povo que não necessariamente estava ali fazendo coisas ruins. Estavam fazendo coisas até boas. Eles estavam procurando guardar a lei. Eles estavam vivendo nas suas tradições, nos seus costumes. E veio então essa palavra
E essa palavra foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse encargo de Deus não mudou desde aquela época até hoje. Se nós queremos dar um caminho para o Senhor, se nós queremos dar um terreno para o Senhor, o primeiro passo é arrependimento. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é uma virada. Arrependimento é uma conversão. É uma mudança de rumo. Quando eu digo eu me arrependo, quer dizer que estou mudando de caminho, que estou mudando de direção, mudando os meus rumos, mudando o rumo da minha vida. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem do que arrepender-se? Do que se arrepender? Tem? Tem? Alguém poderia levantar e dizer para mim do que você tem de se arrepender? Tenha coragem. Tá, um bom exemplo. Desobediência aos pais. Alguma outra pessoa? Você tem de se arrepender? Não? Puxa vida, vocês são bons demais. Tenha coragem. Se não te arrepender, se não tem, então não precisa nem mais continuar a falar. Tá, falta dependência de Deus. Tá bom. Mais alguém? Desobediência ao Senhor. Incredulidade. Falta. Tá, tem muitos, viu? Olha só, irmãos. Esse que é o grande problema que nós temos. Você diz assim: eu peço perdão pelos meus pecados e eu me arrependo. Deus diz assim: você está se arrependendo de quê? Fala para mim. Não sei. Então não tem arrependimento, não. Então você não está arrependido. Você não sabe de nada. Se Deus pergunta: você está arrependido de quê? Não sei. Então eu pergunto: você tem arrependimento? Mas observe uma coisa, irmãos, como é crucial isso aí. Depois de 400 anos de silêncio, a primeira coisa que Deus fala é o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui é uma coisa muito séria. Nós não sabemos do que nos arrepender. Se nós não sabemos do que nos arrepender, nós estamos com um problema básico. Nós temos um sério problema no nosso fundamento, no fundamento da nossa vida cristã. E essa é a razão de muitas derrotas que nós temos, da fraqueza espiritual, a razão pelo qual nós não conseguimos avançar. Vou dar 2 minutos para oração, para diante do Senhor, para nós irmos diante do Senhor e Senhor, mostra do que eu devo me arrepender. Tá bem? 2 minutos de oração diante do Senhor, individual. Irmãos, vocês viram já na comunhão nessa manhã, que à medida que eu vou falando, eu vou pedindo para vocês orarem e ler versículos. Isso é importante
porque cada um passo desses aí é um passo mais perto do nosso encontro com o Senhor. Eu gostaria que todos levassem isso bastante sério, de uma maneira bastante séria diante do Senhor, tá certo? Para que no final dessa comunhão, nesses dias, nós possamos ter visto algo grandioso, possamos ter tocado no próprio Deus, né? Então, irmãos, nós temos aqui a primeira palavra que o Senhor tem que falar para nós é arrependei-vos, o nosso arrependimento. E quando nós fazemos a pergunta do que nós temos de nos arrepender, as primeiras coisas que chegam a nós são as coisas negativas, são os erros que nós cometemos, são as faltas que nós cometemos, são as carências que nós temos, não é assim? Quando nós perguntamos do que você tem de arrepender-se, nós sempre respondemos: eu tenho que me arrepender por causa disso, por causa daquilo, e de uma maneira geral são todas essas coisas negativas. Mas nessa noite nós queremos ter uma comunhão um pouquinho mais profunda a respeito desse versículo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Olha, observe uma coisa, irmãos. Aqui diz, arrependei-vos. Qual a razão em que você deve se arrepender? Aqui não fala, arrependei-vos porque vocês são incrédulos. Arrependei-vos porque vocês pecam. Arrependei-vos porque vocês não têm fé em Deus. Tá certo? Aqui diz, arrependei-vos, por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, isso aqui é uma visão espiritual mais profunda da coisa. Se na nossa vida cristã o nosso arrependimento for somente por causa de coisas negativas, nós estamos ainda num estágio inicial. É muito importante nós termos esse estágio inicial. É muito importante. Sem estágio inicial, você não tem como prosseguir. Então, é importante ter esse arrependimento por causa das coisas negativas, por causa das nossas falhas, por causa das nossas carências, por causa dos nossos problemas. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Esse é o passo inicial. Mas nessa noite, irmãos, a nossa comunhão é para que nós não fiquemos somente nesse passo inicial, porque nosso desejo, irmãos, é levá-los à presença de Deus e se tornar um jovem útil na mão de Deus. Nós precisamos ter uma visão do alcance desse versículo, porque esse versículo diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nós temos de arrepender. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Mas vocês dizem, não, mas agora nós já vivemos na era da realidade do reino dos céus. Tá certo? Então tem muito mais razão para se arrepender. Arrependei-vos por quê? Porque o reino dos céus já chegou. Arrependei-vos por quê? Porque o reino milenar está próximo. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Nós vamos ler um pouquinho mais à frente, nós vamos dar alguns exemplos, os irmãos vão ficar claros a respeito disso. Aqui diz que é uma razão para o nosso arrependimento. E essa razão é porque o reino dos céus está próximo. O seu arrependimento, o nosso arrependimento, não é somente porque nós fazemos coisas ruins. O nosso arrependimento não é somente porque nós temos carências e porque nós temos falhas.
nós precisamos ver um pouco mais à frente. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Que o reino traz algo que faz o homem se arrepender. Se nós falarmos assim, então, como é que é realmente isso aí? Como é que eu vou conseguir chegar a isso aí? Bom, o primeiro passo, nós falamos, é o arrependimento. Por quê? Por causa das nossas falhas, por causa das coisas negativas, né? Vamos dar uma lida em Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Encontraram? Vamos ler com espírito forte. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Nós olhamos aqui, primeiro, isso aqui, claro, é uma situação negativa. Eu estou dando um exemplo de não somente fazer alguma coisa negativa agora. Aqui diz, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. É bom se aproximar do Senhor e com a boca e com os lábios honrar o Senhor? É bom? É ou não é bom? É bom. Mas o Senhor diz, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha, maquinalmente aprendeu. Ele tem temor? Tem. Mas é baseado em quê? Em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Quer dizer, conheceu isso somente na letra. Aprendeu. Se pedir para levantar e falar, fala um pouco sobre economia de Deus. Levanta e fala tudo. Sabe tudo. Fala um pouco sobre o reino de Deus. Levanta e fala tudo. Sabe tudo. Mas aprendeu maquinalmente. É como uma máquina, apertou o botão, blá 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 blá, sai tudo. Não falta uma palavra. Honra com a boca, com os lábios, mas o coração está longe. Está vendo? Aqui já se vê um passo mais. Não há somente, eu faço uma pergunta, se aproximar do Senhor e com a boca e com os lábios honrar o Senhor é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Ter o temor do Senhor, temor para com o Senhor, fazendo a coisa direitinho, é alguma coisa ruim? É uma coisa boa. Mas o Senhor vem aqui e mostra, você fala, mas o seu coração está longe. Você faz, mas você faz as coisas maquinalmente. É como uma máquina. Aperta, botão, funciona. E o que acontece então, irmãos? Muitas vezes na nossa vida, a gente vem aqui, quando chega para a reunião, entrou no local de reunião, aperta o botão, start, começa, pum! Daí, é que nem maquininha ali, sabe de tudo a respeito da reunião. Sabe a hora de cantar, sabe a hora de orar, sabe tudo. Mas onde está o coração? Onde está o coração?
Será que nós queremos ser pessoas assim? Entrou, aperta o botãozinho, começa a rodar o programa. Reunião da igreja. Saiu do local de reunião, aperta o botão desliga. E aperta o botão de ligar. O quê? Vida no mundo. Começa a rodar o programa. Vida no mundo. Por quê? Porque saiu fora da porta do local de reunião. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, eu quero tomar um exemplo para fazer ilustração. Nessa noite, nós precisamos que o Senhor nos mostre que nós precisamos nos arrepender de todas as coisas boas que nós fizemos. Nos arrepender de quão bons nós somos. Você vai dizer, isso é exagero, Miguel. As minhas partes boas Deus gosta. Tudo é uma questão se o reino chegou ou não até nós. Se nós vimos Deus ou não. Quem não viu Deus não sabe do que eu estou falando. Quem viu Deus sabe do que eu estou falando. Vamos tomar aqui a ilustração de Jó. Tá certo? Vamos tomar ali a questão de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos. Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora vamos ler o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu faço uma pergunta. Jó não era um homem maravilhoso? Hein? Íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o próprio Deus deu testemunho dele diante de Satanás, falando: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Outras palavras, nota 10. Deus falou isso diante de Satanás. E Satanás retrucou a Deus, dizendo: Deus, você está enganado. Ele fez isso. Satanás fez isso? Satanás, que é o acusador diante de Deus, ficou quieto. Não tinha o que acusar Jó. E aí nós sabemos essa história. Satanás então diz assim: não, ele te louva assim, ele temente a ti e tal, mas é porque você guarda ele, protege ele. Põe a sua mão contra ele e vê se não vai blasfemar. Daí Deus permitiu e ocorreu toda aquela situação, todos aqueles desastres. Capítulo 1, versículo 20,
Vamos ler juntos 20 até 22, tá? Vamos ler juntos. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Observe, depois de ocorrer todas aquelas catástrofes, ele perdeu tudo. Num instante perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E ele diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia registra: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem de nós teria tal reação? Quem? Ninguém, nenhum de nós teria tal reação. Não é realmente um homem íntegro? Um homem temente a Deus? E aí Deus permitiu que se tocasse mais uma vez, daí tocasse nele, na pele dele. Mas mesmo assim, a esposa dele tinha falado para ele o quê? A mulher falou para ele, ainda no versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Olha só a sugestão da mulher, que coisa perigosa. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Observe. E nós sabemos daquela história, daí vieram os amigos, o Jó estava só dizendo: eu quero saber onde é que eu errei. Por que Deus me trata assim? Não é? Se você lê, Jó, e os amigos de Jó dizem: não, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. E diz: eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não sei por que Deus está aqui me julgando. Eu não entendo por que, eu só quero que Deus me fale. Diga por que está acontecendo isso comigo. Os amigos de Jó falaram com ele. E ele disse: se eu soubesse onde está o meu erro, eu iria me arrepender. Mas eu vou me arrepender do quê? Do que eu vou me arrepender? Eu não fiz nada. Eu quero que Deus me diga onde foi que eu errei, para pelo menos eu poder me arrepender. Não é assim? Você consegue ver isso durante todo o falar de Jó, em tantos capítulos. Ele quer saber: Deus, mostra para mim onde errei. Mostra para mim, você pesou a sua mão sobre mim. Mostra onde eu errei. Eu quero saber onde eu errei. E os amigos falando: você errou nisso, errou nisso. Eu não fiz isso. Eu não errei. Ele falou assim, até o momento que Deus apareceu para ele. Talvez na nossa vida, quando o Senhor fala do nosso arrependimento, nós dizemos: eu não tenho do que arrepender. Onde está meu erro? Alguns irmãos falam: eu não, estou certo. Não tenho erro nenhum. Mostra onde é que está meu erro. Não consegue ver erro nenhum. Jó, ele não viu nada. Onde está meu erro? Ninguém conseguiu mostrar o erro dele. Ninguém conseguiu mostrar o erro dele. Ele falou: eu só quero que Deus me mostre o erro. Meu erro. Quando Deus começou a falar para ele, as coisas mudaram.
Se nós olharmos no livro de Jó, a partir do capítulo 38, Jó falou muitas coisas se defendendo, dizendo que ele não tinha erro nenhum. Deus não culpou ele dizendo que você pecou nisso. Porque Jó estava perguntando para Deus: onde é que errei? Mostra para mim onde tal. Deus começou então no capítulo 38 de Jó a fazer perguntas para Jó, perguntando: quem é este? Quem é você? Quem é você? Ele no versículo 2, 38:2, diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. No versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Deus apareceu para ele e começou a perguntar para ele: quem é você? Quem é você? Quem é você para falar dessa maneira? Você tem justiça. Você não tem aqueles erros que eles falaram. Mas quem é você? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem pôs as medidas nesse universo? E ele foi perguntando para Jó: você sabe disso? Você sabe daquilo? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? Olha o capítulo 40, versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Versículo 3 em diante diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Você vê, quando Deus aparece, quando Deus começa a falar, toda a nossa razão vai embora. Daí, no versículo 6, diz: então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. E Deus continuou a perguntar para ele. Continuou a falar com ele. Olha só, capítulo 42, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha aqui, ele diz: falei do que não entendia. Se você lê o que ele falou durante todo o livro de Jó, você vai ver, ele era um homem extremamente sábio. Era um homem extremamente sábio. Mas ele falou: eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Daí ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ler juntos o versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso
me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, observe uma coisa aqui. Daí nós vamos entender por que o Senhor falou: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando Deus aparece para nós, só tem uma reação. Qual é a reação? Arrependimento. Esse mesmo Jó, que diante dos seus amigos, ele disse que não tinha nada do que se arrepender. Esse mesmo Jó, que quando estava falando com os homens, ele estava mostrando como ele estava íntegro, como ele era reto. Esse mesmo Jó, quando Deus aparece para ele não tem nenhuma argumentação. Ele só tem uma palavra: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por quê? Porque ele viu a Deus. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu aqui do quê? De coisas negativas que ele fez? De pecados que ele cometeu? Ele estava se arrependendo de tudo, inclusive as coisas boas. Por quê? Porque Deus apareceu para ele. Irmãos, se a nossa experiência com Deus consiste somente de arrependimento por causa das coisas negativas, das coisas ruins que nós fizemos, ainda está faltando uma experiência importante na nossa vida. Ainda nós não vimos Deus. Ainda não vimos Deus. Meu desejo, irmãos, é ajudá-los. Ajudá-los a não ficar num primeiro estágio. Mas esse segundo estágio, essa segunda experiência, quem vai alcançar? Somente quem estiver aberto para o Senhor. Se você não estiver aberto para o Senhor, você não vai ganhar a experiência nesses dias. Você vai permanecer do jeito que você está. Eu não sei como você se sente. Se você é uma pessoa cheia de razões, se você é uma pessoa cheio de argumentações, se você é uma pessoa que se considera ótima perante Deus, se você se considera um bom irmão, se você considera um jovem espiritual, mas se não teve a experiência desse arrependimento, ainda falta alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que nós ainda estamos inteiros. Que nós ainda somos nós. Porque quando Deus aparece, só tem uma reação: me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Vamos orar e ler individualmente. Esses versículos 2 até o versículo 6 de Jó 42. Ore e leia com seu coração aberto, voltado para Deus, de todo o seu coração. E use o seu espírito. Use o seu espírito. Rasgue o seu coração. E ore e leia esses versículos. Exercite o espírito, irmãos, tá? Exercite o espírito. Pode fazer em voz audível. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se você der uma olhada na sua vida, se você prestar atenção nos vários aspectos da sua vida, a sua vida em casa, a sua vida espiritual, eu quero fazer uma pergunta. A aparição de Deus em todos esses aspectos na sua vida vai gerar o quê? Em todos esses aspectos, se Deus aparecer para você, o que você vai falar para Ele? Esse foi Jó. Um homem tão maravilhoso, homem do qual Deus deu um testemunho diante de Satanás. Quando Deus apareceu para ele, ele disse: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nenhum argumento, nenhuma razão, nada. Um homem como ele teve tal reação, quanto mais nós. Vamos pegar um outro exemplo. Daniel. Eu pergunto, Daniel, o jovem Daniel, é ou não é um exemplo para nós? Hein? É ou não é um exemplo para nós? Ele foi alguém que escolheu o Senhor. Ele é alguém que escolheu não contaminar-se. Ele era fiel a Deus. Ele buscava o Senhor. Ele e seus amigos, né, eram fiéis ao Senhor. Eles eram pessoas que davam testemunho. Daniel foi alguém que não se importou consigo mesmo. Quando nós olhamos aquela passagem da cova dos leões, nós podemos ver que os inimigos dele tinham preparado algo, uma armadilha para ele. Procurar as coisas dentro da lei de Deus. E Daniel capítulo 6, versículo 7, na parte final diz assim: se fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, no espaço de 30 dias. Por quê? Porque esses inimigos de Daniel sabiam
que Daniel orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Versículo 10 do capítulo 6, vamos ler juntos. Tá? Vamos ler usando o Espírito. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Observa, os inimigos de Daniel prepararam uma armadilha para ele na lei do seu Deus. Diz assim, vamos fazer isso aí. Todo dia ele ora. Então, ele está pedindo para Deus. Então, vamos fazer o seguinte, que o rei determine que em 30 dias, todo aquele que pedir, seja para Deus, qualquer homem, qualquer, e não pedir para o rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só a reação de Daniel no versículo 10. Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, aqui diz, ele tremeu de medo, ele se escondeu, ele fechou a janela e foi orar escondido num canto. E diz, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Eu pergunto, um jovem como esse aí, Daniel, não é uma pessoa maravilhosa? Não é um exemplo para nós? É ou não é exemplo para nós? Agora, nós vamos ver dentro da experiência dele, Daniel capítulo 10. Quando ele teve uma visão. O versículo 7 até o versículo 9 diz o seguinte: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. No versículo 8, a nossa tradução aqui não está muito boa. A tradução revista e corrigida diz o seguinte: depois do não restou força em mim, diz assim: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Tem algumas traduções no inglês que dizem: a minha beleza ou a minha formosura se tornou em corrupção. Tá? Então, essa nossa tradução, na tradução atualizada, essa parte não está muito clara. Mas, em alguns textos em inglês, e mesmo no texto na revista corrigida, diz: a minha formosura mudou-se em desmaio, ou mudou-se em corrupção. Quer dizer, desmaiar é desmanchar-se, né? Então, ou a minha beleza se tornou corrupção. Observe uma coisa: quando alguém tem visão de Deus, qual é o resultado? A sua beleza se torna em corrupção. A sua formosura se transforma em corrupção. Ela muda. É algo que desaparece. Todos nós temos pontos em que nós nos achamos belos, formosos. Não é assim?
Você não tem alguns pontos que você acha que você é maravilhoso? Tem ou não tem? Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem responder para mim, por favor. Eu não sei se vocês estão tendo reação. Tem ou não tem? Agora melhorou. Mas eu sou lindo. Essa parte eu sou formoso. Nesse aspecto eu sou bom demais. Não é assim? Tem ou não tem? Tem. Todos nós temos. Se nós temos muitos desses pontos, isto é um grande obstáculo que nós temos. Esse é um grande problema para o nosso crescimento. Alguém como Daniel, quando teve visão, a formosura se tornou em corrupção. Você se acha inteligente? Você se acha capaz? Você se acha sábio? Eu sei das coisas. Quem são os irmãos para se intrometer na minha vida? E aquele Miguel antiquado? Quem é ele para meter o nariz na minha vida? Quem são os irmãos para falar disso? Eles não sabem nada. Eu é que sei das coisas. O que eles falam são tudo coisas ultrapassadas. Eu é que sei das coisas. Quando fica falando dessas coisas de namoro, essas coisas assim, tudo coisa ultrapassada. Tudo as coisas do século passado. Eu sou moderno. Eu sei das coisas. Se acha muito formoso, se acha muito belo, se acha senhor da sabedoria. Um claro sinal de que nunca encontrou Deus. Nunca viu Deus. Quem vê Deus, a sua formosura se torna em corrupção. Jó era muito belo. Quando Deus apareceu para ele, eu me abomino. Sabe o que é abominar-se? É achar-se abominável. E me arrependo no pó e na cinza. Aquele mesmo Jó, que diante dos 3 amigos, pôde rebater cada palavra, mostrando a sua justiça. E ele tinha razão. Mas diante de Deus não há razão. Quer se tornar um jovem útil na mão de Deus, o caminho é encontrar Deus. Não fazer as coisas maquinalmente. Não fazer as coisas exteriormente, mas o coração estando longe de Deus. Sabe, irmãos, o que falta nessa geração? Falta arrependimento. Uma geração sem arrependimento nunca será uma geração forte. Você sabe que todos os grandes reavivamentos começaram com arrependimento. Todos. Irmãos, nós estamos aqui tendo comunhão. Eu não quero falar algumas palavras para agradar as suas mentes, agradar o seu ego. Eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor
de mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. Eu não quero levá-los a nenhuma empolgação, como falei. Meu desejo é levá-los à presença do Senhor. Que o Senhor, nesses dias, possa aparecer. Possam vocês ter a experiência do arrependimento. Não somente o arrependimento pelas coisas negativas. Claro, também. Mas um arrependimento porque Deus apareceu. Toda a sua justiça vai embora. Toda a sua formosura vai embora. Se você somente vê o homem, você não terá nunca do que arrepender-se. Mas se você vê Deus, você só terá esse arrependimento. Vai se arrepender de tudo. Vamos ver ainda um outro exemplo. Isaías, capítulo 6. É uma passagem bastante conhecida. Vamos ler o capítulo 6, vamos ler dos versículos 1 até 5. Vamos ler com espírito. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós temos aqui Isaías. Em Isaías capítulo 1, versículo 1, nós temos o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis do Judá. Então, nós podemos ver, Isaías foi alguém que ele tinha visão, ele recebia visão nos dias de Uzias. Nessa época Uzias estava vivo, tá certo? Então, nos dias de Uzias, Isaías já era alguém que tinha visão. Nos dias de Uzias já tinha essa visão. Agora, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, qual foi a primeira reação dele? Versículo 5, Isaías 6, versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está vendo, irmãos? Ele era alguém que já profetizava nos dias do rei Uzias. Mas quando o Senhor apareceu para ele, ele disse: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Se Deus o chamou, você acha que ele era alguém que ficava falando palavrão por aí? Hein? Era alguém que falava palavrão? Era alguém que falava as coisas assim de uma maneira descontrolada? Se Deus o chamou para ser um profeta, certamente tinha alguma coisa, não é? Mas quando o Senhor apareceu para ele, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Ele disse: estou perdido. Não somente porque ele era um homem de lábios impuros, mas ele disse: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: estou perdido porque vivo no meio de uma geração assim. Irmãos, quem vê o Senhor tem esse tipo de reação. Se arrepende. Se arrependeu por quê? Porque Deus apareceu. Não é somente porque tinha pecados. Não é somente porque tinha carências e falhas. Porque Deus apareceu. Porque Deus apareceu. Daí então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Daí o Senhor o envia, não é? Irmãos, nós precisamos da aparição do Senhor. Nós precisamos de arrependimento. Não somente porque nós cometemos atos inadequados, cometemos pecados. Arrependemos porque está próximo ao reino dos céus. Nos arrependemos porque Deus apareceu. Tem ainda mais um exemplo. É de João, em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 9 em diante, diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro. E no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes.
o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, pois eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós temos aqui João, estava ali na ilha de Patmos, ele se achava no Espírito e ouviu uma grande voz. Quando ele ouviu uma grande voz, o versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Irmãos, o ponto é o seguinte: nós ouvimos muitas vezes o Senhor, mas nós não nos voltamos para ver quem está falando conosco. Ouvir é uma coisa, voltar-se para ver quem está falando é outra coisa. Não basta ouvir, nós temos que nos voltar. Nos voltar e ver. Voltar-se é arrepender-se. E aí, ao vermos, o que acontece? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Irmãos, veja. Seja Jó, seja Daniel, seja Isaías, seja quantos outros que a Bíblia menciona, seja João, quem vê Deus cai. Paulo também é um exemplo, não é? Quem vê Deus cai. Não há mais o que falar, não há mais o que argumentar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino está vindo, irmãos. Na realidade, o reino já veio, não é? Se quando estava próximo, nós necessitávamos de arrependimento, quanto mais hoje que o reino chegou. Pelo fato de hoje estarmos na vida da igreja. Eu pergunto uma coisa, irmãos: se nós usarmos o critério do reino e usarmos esse critério para medir toda a nossa vida e todo o nosso viver, o que nós vamos ter para falar para Deus? Só vamos poder dizer: ai de mim. Não é? Ai de mim. Irmãos, vamos nos voltar ao Senhor. Nessa noite, nosso encargo é esse aí: arrependei-vos. Precisamos de arrependimento. Somente porque nós fizemos coisas erradas? Hein? Por que deve arrepender-se? Porque está próximo o reino dos céus. Porque eu vi Deus. Porque um dia Deus brilhou sobre mim. Não existe nenhuma outra reação a não ser essa. Existe alguma outra reação possível? Teve alguém que quando Deus apareceu ficou ali de pé? Dizendo: olha aqui, que servo maravilhoso você tem. Vocês todos são jovens. Todos têm um caminho pela frente. Como será cada um de vocês no futuro diante de Deus, eu não sei.
Eu não sei. Alguns serão úteis, outros não serão úteis. Alguns continuarão firmes, outros não continuarão firmes. Eu não sei qual é o futuro de vocês. Mas nessa noite, eu tenho que compartilhar esse ponto. Porque desse ponto depende o futuro de vocês. Se vocês vão ficar num estágio inicial como cristãos superficiais, ou se vocês poderão ser instrumentos úteis na mão de Deus. Verdadeira bênção para todos os que estão à sua volta. Cabe a você escolher. Se Deus vai ou não vai aparecer para você, depende de você. Porque Deus quer aparecer a cada um. Será que Deus quer dizer assim, nessa manhã nós fizemos a pergunta, será que Deus quer ficar calado? Será que Deus quer ficar em silêncio? Será que Deus não tem nada para falar? Certamente Deus tem. Mas por que Ele não fala? Porque não tem ninguém que ouve. Agora, Deus deseja ou não aparecer a nós? Claro que deseja. Qual pai não deseja revelar-se a seu filho? Qual Deus, qual pai não deseja mostrar ao filho o seu amor? Quanto mais nosso Deus. Agora, se você vai ou não vai ver Deus, depende de você, porque Deus deseja revelar-se. Se você vai sair no domingo aqui com uma visão de Deus, depende de você. Não depende de Deus, porque Deus quer revelar-se. E isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Então, irmãos, esse foi o segundo passo nessa comunhão. Amanhã de manhã nós vamos ver o terceiro passo. Cada passo depende do passo anterior. Então, vamos ter agora os minutos de oração, um minuto de oração pessoal, cada um diante de Deus. Depois vamos ter comunhão em pequenos grupos, tá bem? E depois da comunhão em pequenos grupos, vamos abrir para alguns irmãos virem aqui na frente compartilhar. E eu quero falar uma coisa, irmãos, é muito importante nós expressarmos diante de Deus e dos homens aquilo que nós ganhamos, tá certo? E não há lugar melhor do que de fazer isso, né, do que a igreja, tá certo? Do que o nosso próprio meio, tá bem? Vamos ter então um minuto de oração.